A gente falou quarto raio. Então, hoje a gente vai falar sobre o quinto raio. O quinto raio ele é chamado de o raio do intelecto, ou raio da mente concreta, ou raio da mente inferior. No fim das contas, ele é o raio que trata da nossa mente, tal qual a gente conhece. A gente falou um pouquinho do terceiro raio, que trata daquela mente mais abrangente, mais abstrata, mais filosófica. O quinto raio trata da mente concreta, das questões ligadas à experimentação, à ciência, aquilo que é mental, como a gente conhece mesmo, tá? Com mais naturalidade. Então, algumas virtudes especiais. Afirmações estritamente exatas. Justiça, perseverança, licença, retidão, independência, intelecto aguçado. São algumas características presentes, especialmente se o indivíduo for de alma de quinto raio. Se ele tiver personalidade de quinto raio e for uma pessoa mais desenvolvidinha, vai ter também um pouco. Assim como na mente. Também é um raio que pode estar na mente, a gente vai ver mais para frente. Alguns vícios do raio. Crítica áspera, estreiteza, arrogância, temperamento rancoroso, falta de empatia e de reverência, preconceito, tudo aquilo que for diferente do que a ciência pode provar, ele vai ter um certo desprezo. Ele vai olhar e vai falar, ok, mas internamente não vai levar muito. Desculpa voltar ali, mas a justiça sem misericórdia é uma virtude especial? Ela é no sentido de ponderação, de avaliação. Sem emocional, então, Isso. nesse sentido. Não é sem misericórdia, né? É isso? É mais no sentido mesmo de ter uma mente que consegue avaliar. É desapaixonada. Tá? Por que sem misericórdia? Porque a gente vai ver que a misericórdia ela vai estar atrelada a outros raios. Então, uma pessoa que é justa e misericordiosa, possivelmente não vai estar aqui, a não ser que seja uma alma já desenvolvida ou uma personalidade bem desenvolvida, integrada com a alma. Aí pode aparecer. Senão, a tendência é o certo, o justo. Algumas virtudes, então, a serem adquiridas: reverência, devoção, empatia, amor, amplitude de mente. Ele tende a ser muito concreto. É isso, aquilo, não é? Tá? Pode passar, tá? Então, ele é chamado de o raio da ciência e da pesquisa. Intelecto aguçado, exatidão nos detalhes. Essa pessoa vai fazer incansáveis tentativas para traçar o menor fato até a sua fonte. Então, ele vai, busca informação, vai até a fonte, tudo aquilo que pode ser provado, ele esmiuça. Sabe uma pessoa detalhista? Pode estar na mente, pode estar na personalidade, pode estar na alma. Ele é verdadeiro, naturalmente, porque trabalha com a verdade, porque trabalha com os fatos. Cheio de explicações lúcidas dos fatos. Algumas vezes essa pessoa pode ser pedante e cansativa, porque vai falar aquilo que ela já entendia, mas a pessoa fala de novo, porque ela quer explicar tudo certinho. Mas é ordeiro, pontual, profissional, não gosta de receber favores, nem bajulação, né? Ele gosta do que é o certo. Então você não precisa me fazer nada. Estou fazendo certo, por que eu vou precisar da sua ajuda? Sabe essa coisa do jeitinho brasileiro? Não rola muito aqui, não. É o raio do grande químico, do eletricista prático, do engenheiro de primeira categoria, do cirurgião, do advogado também, depois eu pus embaixo aqui. Como estadista, não é um melhor estadista. Por quê? Porque a visão dele vai ser mais estreita. Um estadista precisa ter uma visão global, né? De conjunto, de coletividade. E ele é mais do concreto ali, do que ele está vendo, né? Mas é um excelente chefe de algum departamento técnico específico. Então, para aquela coisa que ele sabe, que ele conhece, ele vai ser o melhor.
Ele vai no fundo, ele vai se aperfeiçoar, ele vai se aprofundar, vai tirar leite de pedra do campo dele. Tem algumas dificuldades de ver o todo, mas o que ele faz, ele vai fazer até a perfeição. Como militar, ele se voltaria mais facilmente para artilharia e engenharia do que na arte da guerra como um todo. O artista nesse raio é muito raro, exceto se o quarto ou o sétimo raio forem um raio secundário e é influenciador. Porque o quarto raio a gente viu, que é o raio da arte, mas o sétimo também tem um pouco de arte. Então, se o indivíduo for, por exemplo, uma alma de quinto raio e personalidade de quarto, pode ser um. Senão, a tendência é que não seja, porque ele é muito concreto. Ele é muito do... Que arte, né? O que está aqui agora comigo? Vou me aprofundar nisso. O seu estilo de escrever ou falar vai ser sempre claro, mas às vezes falta calor, porque ele é muito objetivo, muito exato. Na cura, ele é o cirurgião perfeito. E as suas melhores curas serão através da cirurgia e da eletricidade, aqui é do ponto de vista espiritual. Né? A técnica de cura do quinto raio é através da eletricidade, que a gente ainda conhece pouco, né? Nesse outro lado mais espiritual. Tem alguns avanços de eletroterapia, né? E mesmo assim você ainda está meio embrionário, mas o tibetano fala que é um campo onde o quinto raio vai se expressar com mais facilidade. O método de abordar o caminho do estudante de quinto raio, né? Do estudante de espiritualidade, daquele que está aspirando a ser um discípulo, vai ser sempre através da pesquisa. Alguns glamoures que a gente precisa ficar atento, até para perceber em que medida o quinto raio está na gente, porque pode nos limitar um pouco a visão. O glamour da excessiva materialidade ou ênfase excessiva na forma. Então, o quinto raio, ele olha muito o que está se apresentando. Às vezes deixa de olhar o que está por trás da forma. Fica muito no detalhe. E o que tem atrás disso que eu estou vendo? Às vezes ele esquece um pouco. O glamour do intelecto. Então, também não fica só no intelecto. Conhecimento, definição. O glamour da segurança. Ele gosta de se sentir seguro, baseado naquilo que ele enxerga. Tá? A gente é um pouco assim também, né? O quinto raio é um dos raios hoje bem presentes na humanidade. Então, por isso a gente tem um grande desenvolvimento atual tecnológico, científico, porque o quinto raio está muito ativo. Tá? Então, é natural que a gente encontre isso em nós. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa mente, a gente vai vendo que isso está presente, em alguma medida, em nós também. Por mais que eu não identifico em mim quinto raio, mas por conta de procurar desenvolver minha mente, você acaba encontrando algumas dessas questões, né? Organização, a forma que esconde a realidade, o exterior que esconde o interior. Então, são questões que a gente precisa pensar. Como todos os raios, ele tem dois tipos principais. O primeiro é o pesquisador intelectual, que vai ter uma precisão descritiva, documentativa, clareza, sabe aquela pessoa que vai, faz uma pesquisa e... Segundo, já pode ser o mais técnico, que aplica essa inteligência mais de forma prática nas questões do dia a dia. Então, são dois tipos diferentes que podem estar presentes. Algumas profissões: cientista, pesquisador, advogado, engenheiro, analista, inventor, técnico, médico, dentista, essa galera da saúde vai aqui também. Aí eu coloquei um pouquinho do quinto raio e outros raios que são comuns serem encontrados na mente. Então, o corpo mental, em geral, é de raio 1, 4 ou 5. Então, vamos falar primeiro do 5, que a gente está falando dele, né? Um raio 5 na mente. Qual influência vai ser? Mentalidade lógica, científica, raciocínio, análise, entendimento de causa e efeito, estruturação, vontade de conhecer. Sabe aquela pessoa que tudo que acontece na vida dela, ela cria um método, ela racionaliza, ela experimenta, aí ela pega, analisa o resultado daquele experimento, tira as conclusões, deleta o que não foi aplicado, organiza tudo. Pode estar na pessoa, se você se identifica com isso, pode estar na sua mente ou na própria personalidade, ou até na alma. São esses três lugares que o quinto raio pode estar.
É um pouco diferente do primeiro raio de mente. O que acontece quando o primeiro raio está na mente? É uma mentalidade mais voltada para o filosófico, para o abstrato, para a apreensão de ideias, para a abstração do princípio que rege a forma. O quinto raio tem que estar na forma. O que eu estou vendo? O que é o concreto? Com o que eu estou lidando? O primeiro raio não. O primeiro raio fala, que legal isso aqui, mas espera aí. O que está causando isso? Deixa eu olhar para isso, para o que está aqui atrás. E o quarto raio, ele já vai associar. Isso aqui tem isso, mas aqui também tem isso. Se eu olhar nesse outro lugar, também tem. Então, são abordagens diferentes para o corpo mental. Então, em geral, a mente é de 1, 4 ou 5, tá? Deem uma olhada aí depois para a gente ir construindo a nossa hipótese, né? De raios. A gente já falou da Áustria, porque a gente falou do quarto raio, né? Que é um país de alma 4, personalidade 5. A França também é um país de alma 5, personalidade 3. Alguns exemplos, maioria muito cientistas, né? De almas de quinto raio aqui, ó. Então, Pasteur, Darwin, o Galileu, Tesla, o Bell, vários aqui, ó, Pavlov, Thomas Edison. É um raio de ciência e é um raio de conhecimento aplicado. Então, pesquisa, experimentação. É um raio que conseguiu tirar a gente muito do mundo das ilusões, das elucubrações. Então, um raio é essencial para o nosso desenvolvimento, porque ele traz as coisas mais para o concreto. A gente pode se apoiar em alguma coisa. Então, o quinto raio, a pessoa que tem quinto raio, ela tem essa necessidade de segurança. Então, ela se apega a essa segurança na concretude dos fatos. Então, a partir disso, ela consegue, então, deslanchar. A gente tem isso em alguma medida, né? Então, eu coloquei aqui algumas características de quinto raio, mas vocês podem trazer outras, né? São só alguns exemplos aqui que eu coloquei. Então, ó, conhecimento, não, só frente, mas conhecimento, discriminação, análise, lógica, método experimental, bom senso, pragmatismo, classificação, detalhismo, pesquisa, investigação, questionamento, exatidão, precisão, rigor, orgulho intelectual, ciência. Coloquei um dos símbolos, é o pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. Lupa, eu coloquei porque o que a gente faz com a lupa? A gente vê os detalhes que estão ali, né? A gente vai bem do detalhe. Microscópio, lâmina, cubo, estrutura, porque ele é um raio de estrutura, né? Onde eu me apoio. Enfim, se vocês tiverem algumas ideias, podem falar do que traz a mente para vocês. Né? Deixa um tempinho só para ver se alguém... O que vem para vocês de tudo isso que a gente viu do quinto raio, que de repente não está aqui? Ou se quiser reafirmar alguma coisa que está aqui? O professor, Minas falou, ele está mais no segundo raio. Talvez um professor universitário. Matemática ainda? A matemática ela é mais uma ciência do terceiro raio do que a matemática abstrata. A física está mais aqui. Entendeu? É o professor mais específico. Um professor geral, talvez segundo ou terceiro raio. Um professor de matérias específicas, aí. Podemos passar? Vamos lá. Mudando radicalmente. O sexto raio é um raio, para nós, muito especial, porque quando a gente fala de era de peixes, essa era que foi iniciada pelo Cristo, a era do Salvador, ela tem uma qualidade, uma tônica pisciana e que é também de sexto raio. Então, antes do cristianismo, não havia nenhuma religião que se referisse ao Criador como Pai. Então, o sexto raio, a gente tem todo um trabalho de aproximar a humanidade da hierarquia, da divindade. Então, isso é muito bonito. Claro que tem, óbvio, como tudo, né?
outros efeitos, mas esse foi um dos mais bonitos. Então, o que ele é um raio? De devoção, ele é um raio também de determinação, porque o indivíduo do sexto raio ele entrega a vida dele para um ideal. Amor, ternura, intuição, porque conecta, né? Lealdade, acho que a característica principal é a lealdade do sexto raio. Quer dizer, para mim, né? Como eu vejo. Reverência, alguns vícios. Amor egoísta e ciumento, excessiva dependência do outro, parcialidade, isso é muito comum. Auto-engano, sectarismo, superstição, preconceito, conclusões precipitadas, raiva fervorosa. Algumas virtudes a serem adquiridas: força, autossacrifício, pureza, verdade, tolerância, serenidade, equilíbrio, bom senso. Paulita, nos vícios não estaria o fanatismo? Espera um pouquinho. Tô brincando, amor. Não consegui tirar muita coisa. Eu costumo fazer um filtro, mas não deu, porque eu falei que vai ficar muito pouca informação. Ele é o chamado de raio da devoção. O homem nesse raio é cheio de instintos e impulsos religiosos. Intenso sentimento pessoal. Nada para ele é encarado de forma equânime. Tudo aos seus olhos é perfeito ou intolerável. Ele é o polar. Sabe isso que a gente vive aqui no Brasil político? É muito sexto raio, muito sexto raio. Os seus amigos são anjos. Não vê defeito. Os inimigos... A sua visão não é formada pelos méritos de cada um, mas pela maneira como as pessoas o atraem, ou pela simpatia ou falta de simpatia, que mostram por seus ídolos. É um raio de idolatria. É um raio de superstição, é um raio de fanatismo. Sejam eles concretos ou abstratos, pois ele está cheio de devoção. Pode ser a uma pessoa ou a uma causa. Então, o sexto raio ele é isso, ele é um raio de devoção. Então, o indivíduo devoto, ele é muito leal, ele é muito sincero, mas ele devota mesmo, ele entrega a vida dele a uma causa. Os homens bomba têm puro sexto raio. Eles acreditam de fato que a vida dele só vai ter sentido se fizer parte de um propósito maior. Então ele entrega o que ele tem de mais precioso. A um ideal, a uma pessoa, a um santo, o que for. E aí nisso, se você é do meu time, você tem tudo. Se você não é... O melhor tipo desse raio faz o santo. O pior, o intolerante, fanático. O mártir ou o inquisidor. Todas as guerras religiosas, cruzadas, se originaram do fanatismo do sexto raio. Ainda mais porque a gente viveu uma era de 2000 anos de intenso sexto raio. Então isso tudo fomentou, né? O homem desse raio é frequentemente gentil, mas ele sempre pode inflamar-se até a fúria e a ira ardente. Ele dará a sua vida pelos objetos da sua devoção ou reverência, mas não levantará um dedo para ajudar os que estão fora das suas simpatias imediatas. Pode falar, Zé. Essas características do fanatismo, da visão, exacerbada e focada nisso aí, é inerente à pessoa, ela pode ser levada a adquirir essa característica. Se ela tiver em alguma parte do seu equipamento, sexto raio, isso vai estar nela. Mas é um raio muito potente, porque ele ficou 2000 anos aqui. Então, por mais que pode ser que eu não tenha sexto raio no meu aparelho, né? Nesse meu contexto aqui, nessa minha configuração. Mas isso é muito emocional. Eu tenho um corpo emocional, naturalmente, e é muito fácil isso me levar, me influenciar. Todos nós, em alguma medida, temos isso. Não adianta falar que não, viu? Nem tentando enganar. O homem de sexto raio será o poeta das emoções e o escritor de livros religiosos. Ele é devotado à beleza e à cor, e todas as coisas adoráveis.
Mas a sua habilidade produtiva não é muito grande. Por quê? Porque ele é muito algo. Então, para ele é muito mais importante devotar o tempo dele para a adoração, para a entrega, do que para ele ter a praticidade de fazer de fato alguma coisa. Ele está muito no abstrato. A sua música é melodiosa, frequentemente compositor de oratórios e música sacra. O método de cura é a fé e a oração. São pessoas com muita fé, né? A maneira de abordar o caminho é pela oração e meditação, visando uma união com Deus. Alguns glamoures, né? Que a gente precisa olhar. Devoção, adesão a formas e pessoas, o glamour do idealismo, o glamour das lealdades, dos credos, da resposta emocional. A gente tem muito. Parece que a gente se sente, às vezes, obrigado a reagir emocionalmente mediante um fato que contam pra gente, ou uma coisa que a gente viu. Isso é muito influência do sexto raio. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa ter uma reação a qualquer coisa que chega até você. Né? Isso a gente está muito presente na nossa sociedade. Sentimentalismo, a interferência. Quer fazer alguma coisa. Às vezes a gente ajuda mais não fazendo nada. Né? Uma visão estreita, o glamour de ser salvador ou professor do mundo. Mas é mais salvador. O indivíduo do sexto raio, ele acha que ele tem um papel maior, do que ele tem uma relevância maior do que ele tem no mundo. O fanatismo, que a Betinha pediu aqui, ó. Ele pode estar onde? Alma, personalidade e no corpo emocional. Bem comum. Ele é marcado pela reatividade. Traz intensidade que muitas vezes fere e perturba o outro. Grande desejo, aspiração, devoção. Tem grandes expectativas em relação a si mesmo, aos outros e aos acontecimentos como um todo. Tá? É o raio mais comum. Vou dar uma pista já dos nossos corpos emocionais. Ele pode ser dois tipos. Um, mais receptivo, faltou um S. Passivo, leal, tranquilo, venerável, de uma influência mais suave. Mais raro esse tipo. Mais comum é um zelo ardente, luta devotada em direção aos seus ideais, fortes aspirações, e às vezes se torna até agressivo, porque é muita intensidade para lidar aí. É um raio muito comum em ministros, místicos, missionários, devotos, oradores, cruzados, né? Isso a gente mais ou menos na época coloquei. E zelotes, que era uma palavra que eu não conhecia. Fui pesquisar, né, pai? Tá. Pode passar, tá? É alguém que zela. Era muito comum, é uma palavra grega. É muito comum, aparece na Bíblia, a gente pesquisou, né? Acho que no São Paulo fala um pouco, que ele se refere como um zelote. É alguém que zela pelo sagrado. Espanha é um país de sexto raio, de alma, personalidade 7. Rússia, olha que interessante, né? Rússia, Estados Unidos, personalidade e Japão. Personalidade 6. Que tem essa... Estados Unidos tem muito, né? Esse glamour do Salvador. Eu vou interferir em todos os problemas da humanidade porque eu sou o Salvador, eu vou trazer a paz. E a Rússia faz um pouco isso também, né? De um outro jeito, mas também faz. Acho que o Japão lidou um pouco melhor com isso, né? Depois da guerra e tudo mais. Mas, enfim, algumas personalidades interessantes aqui, olha só. Jesus, naturalmente, né? Joana d'Arc, também naturalmente. 6 e 1, né? João Batista, o que batizou, né? O Cristo. Ronald Reagan. Martin Luther King, também, sexto raio, olha que bonitinho, né? Com personalidade 2. Bob Dylan, Santo Agostinho. Alguns outros, ó, Tolstói, o presidente Jim Carter, São Francisco, Dom Quixote. Interessante. É que aqui eu peguei essa referência de um astrólogo americano, que é um estudante de esoterismo. Eu acho que ele talvez não
conheça muito o Chico Xavier, mas para mim, pessoalmente, É isso que eu falo. eu acho que ele era bem sexto raio, né, Beth? O Chico, você não acha? Eu acho. Muito interessante porque Jesus eu achava que era dois. O Cristo, né? O Cristo. Mas na figura de Jesus aqui, não? Na figura de Jesus, não. São duas coisas diferentes, né? Mas isso é um assunto para um outro dia. Olha, coloquei algumas características. Vejam se vocês têm mais. Devoção, idealismo, sacrifício, reverência, lealdade, fé, crença, aspiração, entusiasmo, intuição, ternura, afeto, amor, como tá bonzinho, né? Com quem ele gosta. Passionalidade, reatividade, intensidade, extremismo, fanatismo, sectarismo, bairrismo, parcialidade, pessoalidade, dependência, sentimentalismo, militância, ideologias, religião, causas sociais e ambientais, misticismo e aí eu coloquei ismos. Porque é o que separa, né? O sexto raio é muito polar. É ame ou deixe. Mais alguma coisa? Bolinha é tão forte, a intensidade do sexto raio, que quando a gente estuda, a gente já fica reativo de não querer ter o sexto raio. Não sei se todo mundo está percebendo, já gera uma reatividade de não sou. Não quero isso. Não quero isso, não sou isso. Então a reatividade vem só de estudar, refletir porque sobre quando a esse gente raio. olha, ele é lindo, porque ele conecta, né? É bonito a devoção, né? A religiosidade, é muito bonita, mas tem esse outro lado que a gente responde muito mal, né? Que separa, que... Imagina a Inquisição, o que fez em nome de Deus, as guerras todas, né? Todos os conflitos, muito complicado, né? É um raio muito bonito, mas é bem complicado para esse nível emocional, né? Por isso que precisa elevar mesmo, senão responde de um jeito que ele é muito bonito, né? Ele é um raio muito especial. Quer dizer, esse raio, o sexto raio da alma é outra coisa. Maravilhoso, não tem nada disso. Não tem nada disso. É devoção, é idealismo, é entrega, é uma, por exemplo, a gente não colocou aqui, não tinha lá, mas a Madre Teresa com certeza era no sexto raio, o Chico Xavier, essas pessoas missionárias mesmo. Tudo isso que a gente conhece de religiosidade, especialmente no mundo ocidental, é sexto raio. Então é lindo, né? Mas a gente gosta. Podemos passar para o sétimo? Sim. Sétimo raio, força, perseverança, coragem, cortesia, cuidado nos detalhes. Aqui lembra muito o quinto, depois eu fiz uma tabelinha que ficou muito legal, modéstia para a gente separar alguns raios que são muito parecidos. Autoconfiança, ele é mais prático, né? Alguns vícios, muito formal, intolerante, orgulho, estreiteza, julgamentos superficiais, autojulgamento, muito indulgente. Então, com ele, tudo ele perdoa. Com os outros, ele é bem crítico. Algumas características, né, virtudes a serem adquiridas. Concentração da unidade. Por quê? Porque ele também é detalhista, também acaba ficando um pouco separatista. Amplitude de mente, tolerância, humildade, gentileza, amor, é muito prático também. É o raio do cerimonial, também da perfeição, que a gente viu no quinto raio. A linha ímpar é bem parecida, assim como a linha par, confunde às vezes, né? Disciplina, aí eu coloquei, que é o que eu gosto mais no sétimo raio, porque ele é um raio da disciplina, do ritmo. Se a gente só consegue fluxo, ordem, se a gente tiver ritmo. Por isso que ele é chamado de raio do ritual. Ritual e ritmo têm a mesma origem etimológica. Se eu imprimo um ritmo, eu tenho naturalmente um fluxo. Nunca vai faltar. Mas eu imprimo um ritmo através da disciplina, da ordem. Então, o sétimo raio traz tudo isso para a gente. É o raio da forma, do escultor perfeito. Por isso que ele também tem a ver com arte. Só que a arte do quarto raio é uma expressão de alma artística. A arte do sétimo vai ser mais ligada à forma. Então, pensando na música. É uma música que talvez não seja tão de imprimir a essência,
mas vai ser muito correta, né? Nos acordes, na construção, tecnicamente falando. Produz beleza, vê e produz a beleza ideal. Então, ele tem uma visão, uma mente, né? Desenhista de belas formas. A combinação do quarto com o sétimo faria o tipo mais elevado de artista, onde a forma e a cor são excelentes. O trabalho literário seria notável por seu estilo ultra polido, e tal escritor pensaria muito mais sobre a maneira de dizer do que sobre o assunto. Então, percebe que também está ligado à forma muito? Nesse ponto se assemelha ao quinto. Mas é diferente. O quinto era a forma para descobrir, para organizar. O sétimo era a forma porque ele vê na forma algo que reflete o ideal maior, mas ele às vezes se apega demais à forma. Nunca me esqueço, né? A gente trabalhava na casinha e tinha um ritual para encerramento e abertura. E o ritual, ele, óbvio, ele tem um poder, né? Porque ele traz na forma uma essência, um propósito. Então, o sétimo raio é aquele que vai expressar o propósito com mais detalhes. Só que se você se fixar muito no detalhe, você acaba se desconectando do propósito. Então, se alguém fizesse alguma coisa errada, quer dizer, se desconectava daquilo, né? Criava uma ruptura e focava nos detalhes. Aí não tem sentido. Né? Isso é a síntese da magia negra. Né? Quando você faz a magia sem estar conectado ao propósito maior. Estamos aqui. O homem de sétimo raio será muitas vezes sectário, porque também ele é muito detalhista, acaba separando o que está bom e o que não está para ele, né? O mau tipo do homem de sétimo raio é supersticioso. E tal homem terá profundo interesse em presságios, sonhos e outras práticas de magia, né, ocultistas. O bom tipo é determinado a fazer a coisa certa e dizer a palavra certa no momento certo. Ele é muito bem orientado. Né? Por isso, seu grande sucesso social. Na cura, se apoiaria na extrema exatidão ao conduzir um tratamento ortodoxo. Nele, as práticas de yoga não teriam maus resultados físicos. A abordagem no caminho espiritual é pela observância das regras, da prática e do ritual. E pode facilmente evocar e controlar as forças elementares. Por quê? Porque ele entende como a magia acontece. E ele vai fazer de tudo para aquilo se materializar. Então é interessante a gente manejar essa energia. Alguns glamours, a magia como um todo, né? Daquilo que une, muitas vezes ele acha que ele é o que une, então isso é complicado. Também ele se coloca muito no centro dos acontecimentos. Glamour da magia sexual, perigoso, do mistério, do segredo, tudo que é meio secreto, o sétimo raio gosta. Porque ele gosta de saber que ele tem um conhecimento superior aos outros, né? Meio complicado. O primeiro tipo, altamente organizado, joga pelas regras, meticuloso na ação. E o segundo tem mais ênfase no processo criativo, na manifestação de ideias na forma. É um raio muito bom para construtores, administradores, designers, revolucionários, mágicos. É o raio do próprio esoterista, daquele que entende como as leis funcionam e as coloca em prática para trazer mesmo a manifestação. A gente que trabalha com criação de formas de pensamento precisa manejar o sétimo raio. Senão é um esforço que não se concretiza naquilo que a gente às vezes tem uma devoção, uma entrega, né, de vida e de trabalho. Alguns tipos de sexto raio, os países a gente já falou. Então, olha que bonita, né? Marie Curie, sou super fã dela. Tem raio 7 e 5, né? Walt Disney, super legal, 7 e 2. Merlin, Paracelso. O Crowley, Roger Bacon, Benjamin Franklin, vários. Rainha Victoria, Eliphas Levi foi um grande esoterista também. Legal.
Ó, algumas coisas também, deem uma olhada aí, se vocês têm coisas a acrescentar, tá? Lê pra mim, por favor. Ordem, ritmo, firmeza, estruturação, regras, rituais, cortesia, tradição, costumes, espiritismo, ametista, superstição, organização, ciclos, rigor, forma, técnicas, solenidade, detalhismo, magia cerimonial, escultura, desenho, instituições, rigidez, lei, disciplina, concretização, padrões, formalidade, observância, rotina, alquimia, cor violeta, burocracia. Mais alguma coisa? Quais são as cores dos outros raios? Ah, eu coloquei aqui porque é uma cor que muito comumente a gente associa, mas a gente não trabalha muito com cor porque, dentro do esoterismo a ideia é forma e não cor, é aprimorar a construção e não tanto a qualidade como cor. O que acontece? A gente usa muita cor, a gente acaba indo para esse outro caminho que é a nossa linha de menor resistência. Então tem cores, mas a gente não trabalha muito com elas, de propósito. Por conta da manifestação mediúnica, que na verdade é uma energia de quinto raio. De provar através da ciência, esse era o objetivo dele, né? Provar através da ciência a existência de uma realidade superior. Mas eu coloquei aqui só porque, infelizmente, ficou muito apegado aos fenômenos em si. Deixa eu passar, tá? Eu acho. As características de cada raio encontram correspondência com um dos outros. Então, eles trabalham meio em par. A gente vai ver. O único que não tem relação com os outros é o quarto. O quarto é bem específico. Então, o que acontece, né? O quarto ele tem um número, ele é bem especial nesse momento que a gente vive. Por conta de muitas coisas que aconteceram aqui, né? Então, o terceiro e o quinto são bem parecidos, bem mentais. Vai ficar mais claro depois. Na busca por conhecimento, o mais laborioso e minucioso detalhe é o caminho que vai ser seguido, seja na filosofia ou na matemática, que são campos do terceiro raio, ou na ciência prática, que é o campo do quinto. A correspondência entre o segundo e o sexto é a apreensão intuitiva do conhecimento sintetizado na ligação, sinceridade, lealdade. Mestria, firmeza, perseverança são características do primeiro e do sétimo. Então, 1 e 7 trabalham muito bem juntos. 2 e 6 também. 3 e 5 também. O quarto... Coitado, de novo. Crises. Isso aqui a gente já viu. Pode passar só, tá? Que eu coloquei algumas coisas aqui, ó, para a gente entender. Então, na linha ímpar, vai estar propósito, inteligência, intelecto, ordem, lei, atividade, organização, foco, poder, exatidão, disciplina. Tudo é a linha 1, 3, 5 e 7. Tá? Então, se você se identifica com essa linha, dá uma olhada, que pode ser que um desses 4 estejam presentes em você, mas também pode ser que você tenha beleza, amor, intuição, sabedoria, harmonia, fé, imaginação, idealismo, criatividade, sensibilidade, devoção, lealdade, é a linha par. Veja como são diferentes. Bem diferentes. Pode passar mais um, tá? Olha que legal, para ficar um pouco mais fácil. Os raios 1, 2 e 3, eles são muito gerais. Eles são abstratos, eles são amplos, né? O quarto, mediador, tradutor. E os 5, 6 e o 7, eles são mais específicos, mais concretos, mais pro detalhe, tem mais a ver com a manifestação. 1, 2 e 3 tem mais a ver com a criação, com a alma, com a essência das coisas, né? O 5 e o 7 são mais rígidos. O 2, o 4 e o 6 são mais fluidos. E o 3 é mais adaptável. Então, embora ele esteja da linha ímpar, ele é o menos rígido. Pensamento mais filosófico, mais amplo. Os outros 3 são mais... Então, é bom para a gente ir percebendo, porque às vezes eles se confundem, né? Então, se a gente tem alguns guias, vai facilitando.
Da mesma forma, o 1, o 3 e o 7 são muito voltados para a ação, para fazer alguma coisa. O 5 ele vai fazer também, mas ele se ocupa muito mais em pensamento. Né? Tá? Terrível. Às vezes falta um pouco de, né, 1 ou 7 aí para trazer para o concreto. Mais que o 3. O 3 é o menos, mas ele também é. Já o 2, o 4 e o 6 são raios mais contemplativos. Também vão ficar muito nas ideias. É diferente do quinto, vai ficar pensando. O 2, o 4 e o 6 vão falar, nossa, que bonito que seria isso, ai, que legal, ai, como é gostoso, ai, aquece meu coração, mas não faz. Olha só que legal, o 1, 3 e o 5 gostam mais de trabalhar de forma solitária. Eu faço do meu jeito, é assim que vai ser. O 7 não, porque o 7 entende a importância de cada um. Então, por isso que ele é muito da organização, né? Porque ele sabe que é uma engrenagem. Os outros até entendem isso, mas eles... deixa eu fazer a minha parte, eu venho sozinho, né? O 2, o 4 e o 6 são bem gregários. Eles gostam de trabalhar em conjunto. Né? Conjunto mesmo. E aí, para a gente terminar, deixa eu ver que horas são, né? 8h25. Tá, vamos só fazer então isso. Vou dar uma folha para vocês. Me ajuda, tá, por favor? Eles vão passando? Tá. Pega e passa, por favor. Então, olha só, o exercício vai ser ordenar os 7 raios conforme o seu grau de identificação com eles, do maior para o menor. Tá? Então, coloca qual você se identifica mais até o menos. E tem alguns que talvez você não se identifique em nada. Então, coloca só uma separação para saber que você não se identifica muito com ele. Você já sabe o que você mais se identifica? Tem caneta ou não? A Tatinha tá passando. Tá bom. Então, mas escreve o 7, do maior para o menor. Qual eu mais me identifico e o que eu menos me identifico? Para criar hipótese, é interessante pensar qual que é o impulso primeiro. Porque às vezes a gente é controlado. Eu não sou impulsivo, mas a gente é impulsivo, mas controla. Então, o que é realmente ali mais espontâneo na gente? Né? Verdade. Tem um outro documento que eu acho que seria bom. Vamos esperar um pouquinho, mas tem um documento aqui que é muito legal. Eu acho que ficou bom. A tabelinha que mostra aquela tabelinha aqui do corpo físico. Não, 3 ou 7. O outro novo, vou te mostrar aqui, que coloca os pares e algumas diferenças entre eles também que eu acho que ficou legal. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não, só na bona da. Mas aí. Mas não, Precisa pensar. É que da aula não afeta a personalidade. Eles não vão se repetem. Ideal, na verdade, pode ser de 1 a 7. Então pode ser igual. Então eu vou colocar aqui. Pessoal, um minuto só.
Depois que vocês fizerem esse exercício, a gente pode partir para um outro exercício, que é criar a nossa hipótese de raios. Então, são 5 raios principais. Então, primeiro vocês vão ver quais são os que estão mais presentes em vocês. E aí, depois, a gente vai ter um raio de alma, que é a sua essência mais profunda e verdadeira, não necessariamente é mais atuante, mas é aquele lugar de qualidades. Então, se você se identificou, como eu, com muitos dos defeitos, provavelmente não é o seu raio de alma. Porque o de alma você já está no outro nível. Mas, o que toca mais fundo, estou fora brincadeira, né? O que toca mais fundo na gente, aquele que fala mais alto, o nosso ponto mais interno, em geral, é a nossa qualidade de alma. Aí a gente tem um raio de personalidade, pode ser 1 do 7, tá? De alma. O de personalidade também pode ser 1 do 7, só que não é o mesmo da alma, tá? A gente tem um raio de mente, que em geral é 1, 4 ou 5. Raros casos podem ser 2 ou 3. Mas acho que não, nesse momento seria bom a gente não considerar aqui. Bom, a não ser que seja muito claro para você. Aí, claro, né? Por favor. O emocional. 2 ou 6. Aqui é muito raro não ser 2 ou 6. Então, eu não vou nem considerar, tá? E o físico. 3 ou 7. Também não vou considerar outros, porque é muito raro. Muito raro mesmo. Tem mente, emocional e físico, pode repetir, Pode ser igual a alma e a personalidade. Pode. Fala um pouquinho do físico 3 ou 7, porque acho que a gente não falou dessas características. Eu acho que a gente falou. Eu mostrei aquela tabelinha. A tabelinha? Sabe? Tá. Quando a gente falou do terceiro raio. Você tava? Então tá. Pode voltar lá, por favor, tá? Então. Porque não é muito claro, né? Quando a gente pensa, então. Ó, a Thalita pediu para a gente voltar o olhar aqui um pouquinho para a diferença entre os raios do corpo físico, 3 ou 7. Tá no terceiro. Acho que tá. Aí, ó. Tá. Então, é verdade. Vou voltar um pouquinho aqui, a gente voltou nesse slide, só para vocês relembrarem um pouquinho algumas características de quando o corpo físico é do 3 ou quando o corpo físico é do 7. Dá para ler todo mundo? Tá? Lembrando que isso é uma hipótese. Lembrando que talvez daqui 5 anos seja diferente, ou menos. Né? Eu já fiz várias hipóteses aqui. Faz um tempo que eu estou com a minha ainda. Mas, sei lá. A gente que se... Porque a gente, infelizmente, a gente é muito pouco auto-observador. Né? A nossa atenção hoje muito para o mundo externo. Então, a gente não tem muito um cultivo de uma autopercepção, auto-observação, autoconsciência, autoconhecimento. Então, à medida que a gente vai aprofundando em determinadas camadas, a nossa consciência vai se expandindo. Aí a gente vai vendo a gente mesmo e as forças que a gente maneja de uma maneira diferente. Porque, no fim das contas, gente, isso daqui é um manejo de energia. Entendeu? Quais são as qualidades que a minha alma escolheu? Porque, no fim das contas, esses outros raios, eles vão ser sub-raios do raio da alma. A alma tem um raio, uma qualidade específica para um trabalho de um ciclo longo de encarnações. E aí ela vai se utilizando de outras e determinadas energias para cumprir determinados papéis. Só que a gente pouco conhece do que a gente maneja de fato.
né? Então, por isso que às vezes a nossa hipótese muda. Porque você vai se observando, aprofundando, você vai vendo, isso aqui tem um pouco, mas acho que pode ser seguro. Ou não, também, né? Mas assim, a minha mudou algumas vezes. Da personalidade. Em geral é assim. Porque é o que a gente está mais trabalhando. Mas, à medida que a gente vai se conectando com aquilo, com a nossa alma, com aquilo que é sagrado, ela vai aparecendo mais, né? Porque a gente vai construindo, né, esse cordão. Valores que são importantes, né? Os valores são importantes para a gente. Paulinho, tomar cuidado para não cair na armadilha de estacionar no rótulo do raio, né? Então pensar, eu tenho emocional do sexto raio, eu sou fanático, sou assim. Tanto que tem virtudes sempre a serem desenvolvidas. Né? Tá, para um pouquinho essa... Me abre um Word, por favor. Vocês têm um que aí? Então, vem aqui, por favor, esse quadradinho. Essa linha. Abre esse Word. Esse aqui, né? Isso. E daí compartilha com eles, por favor. Acho que vai precisar talvez tirar. Não sei se vai aparecer aí. Né? Depois a gente dá um. Espelha nessa coisa aqui já. Ou talvez, quer ver, vai lá no PowerPoint e... PowerPoint? Vai no PowerPoint e pode fechar essa janela. Vai dentro. Isso, clica nessa. Isso. Ou clica nele, se ele tiver, não tiver nesse tempo. Aí. Saiu, né? Ele perdeu uma aula. O primeiro raio é o raio de poder, vontade, força, coragem, de direção. O segundo raio é o raio do amor, sabedoria, é o raio da compaixão, da complacência. Eu coloquei aqui, lembra que a gente falou que tinha alguns pares que trabalhavam juntos? Então, o 1 e o 7 trabalham em par. O 2 e o 6 e o 3 e o 5. Então, alguém quer ler, por favor? Dá para ler aí? Não. Dá para enxergar ou não? Não? Aumenta um pouquinho, tá? Por favor. Você pode aumentar mais. Então, olha só. Para ficar um pouco mais claro para a gente. O primeiro raio ele tem vontade de poder. O 7º tem vontade de realizar, organizar. Olha, Tati. Poder da vontade, do esforço. O 7º é o poder pela disciplina. Hábito, repetição. Então, um aqui, se esforça. O outro... Desprezo pela forma, porque ele é a ideia, o abstrato, que é mais importante. E aqui o 7º é o apreço pela forma. Ele entende que é a forma que vai manifestar o negócio. O primeiro é voluntarioso. Ele é volitivo, ele tem vontade. O 7º é supersticioso, porque ele se apega à forma daquilo que está ali acontecendo. Liderança através do poder inspirador e do carisma do líder. O primeiro raio é muito isso. Muito carismático, né? Ele quer tocar os outros pela essência dele, pelo aquilo que ele inspira. O 7º é uma liderança compartilhada, cooperativa, mobilizando os recursos do grupo. Olha que inteligente. O primeiro raio ele é pioneiro, ele desbrava, ele vai, começa, inicia. O 7º segue as técnicas. O que tem aí documentado? Vamos fazer? Esse aqui não, eu vou inventar uma coisa nova. Né? Ritual, cerimônia. Sobe um pouquinho, tá? Fica um pouco mais claro quando a gente pensa isso, né? Olha que legal. Esse é muito legal. O segundo raio, claro que é o tipo bom, né? Já desenvolvido. Ele tem um amor incondicional. Ele ama todas as coisas porque ele se percebe parte de tudo. Então, ele tem muito a ver com unidade. O sexto raio é um amor condicional.
Por quê? Porque você é do meu time, eu te amo. Você não é? Não, normal, meu amor, tá tudo bem. Mas olha que interessante, olha que interessante. O sexto raio, se ele for leal, a lealdade dele é incondicional. O segundo raio, ele é leal a você, mas se você não fizer o certo, não mais. O certo para ele, né? O caminho do segundo raio é o caminho da sabedoria. Por isso que as religiões orientais estão muito no segundo raio. E o caminho do sexto raio é o caminho da fé. Mas as religiões ocidentais, as judaico-cristãs, estão aqui, né? O segundo raio tem a ver com compreensão. O sexto tem a ver com aprendizado. Diferente. Apreço pela razão. O sexto até despreza. Clareza de percepção, segundo raio, traz. O sexto, quando não está bem orientado, muitas vezes traz auto-engano, confusão. Eles enxergam as coisas sem a correta proporção. Então, uma coisa tem mais peso que a outra, de acordo com o que se identifica com aquilo. Inclusividade, sectarismo, amor difuso, porque é abrangente, né? O outro é um amor mais focado. Serenidade e o outro é entusiasmo. Inércia, segundo o raio, tem uma tendência à inércia. Contemplativo demais. E o sexto é impetuoso, às vezes. Acolhimento e motivação. Tá? O segundo raio trabalha muito com acolhimento. O sexto raio, ele motiva, ele quer motivar os outros também. Olha a testemunha de Jeová lá, que vai domingo na sua casa te acordar. E olha que legal, aqui, ó, o terceiro e o quinto. O terceiro é a mente abstrata, matemática, filosofia. O quinto é a mente concreta. O terceiro tem mais a ver com a inteligência como um todo e o outro mais com o conhecimento. O terceiro é ativo, prático. Lá é mais pensamento. Aqui é adaptável. Lá é experimentação. Criatividade, uma mente mais criativa. O quinto raio é uma mente mais engenhosa. Ciências humanas e sociais, o terceiro. O outro é mais exatas. Filosofia, linguística, matemática, química e física, o outro. Economista, o outro é o contabilista. O arquiteto e o engenheiro. Mas o arquiteto também é quarto, tá? Que é artístico muito. Conceitos, dados concretos. Realmente não é, pode ser mais como assim? Mas aqui é só para a gente entender, é um raio que tem uma característica mental. Não que seja do corpo mental. Eu vou corrigir, talvez tenha ficado confuso, né? Mas sobe um pouquinho, nossa, como eu tinha colocado. Olha o quinto raio aí, ó. Corrigindo o professor. Não faz direito, né? O segundo, ó, tá vendo? Aí eu coloquei raios da apreensão intuitiva, o 2 e o 6. E o primeiro, não sei nem o que eu coloquei mais. Domínio e firmeza. Mas ficou legal, né? Muito Porque claro. dá pra... Quinto raio tem um pouco, né? Esses raios, eles têm, tipo, por serem opostos, eles costumam aparecer um ou outro, não, eles costumam até aparecer juntos. Podem trabalhar juntos. Depende muito do propósito. Essa pergunta é muito boa. Depende muito do propósito da alma, Vi. Não dá para classificar. Se a alma tem um propósito muito direcionado, às vezes ela vai trabalhar junto porque ela realmente tem que fazer. Não posso ter uma chance de desviar. É que foi engraçado aqui no ranking, ficou tipo assim, um bloco lá em cima, um bloco no meio, um bloco embaixo. Mas acontece. Pode acontecer. De acordo com cada propósito, né? Pode mudar. Talvez ele esteja num lugar específico aqui nessa sua constituição. Talvez de repente no emocional. E aí, então, vai vibrar mais isso. Talvez se ele estivesse na alma, ia estar muito mais presente no emocional. Então, aí, por isso que é legal. Primeiro, a gente sempre tenta perceber quais são as energias principais. Porque aí eu sei, não sei ainda onde, mas eu sei que tem em mim essa energia. E tem uma outra coisa que a gente não falou aqui,
mas como hoje é o nosso último encontro, né? Tem um outro raio que ele é chamado de raio de legado. É que é mais complexo isso, né? Mas o raio de legado é provavelmente o raio que a gente veio na última encarnação como personalidade. Então ele também está presente. Por exemplo, hoje eu trabalho com a hipótese do meu raio de legado ser o 6. Porque eu reconheço o sexto raio em mim, mas ele não está aqui. Mas eu sei que tem. Então, é uma possibilidade. Mas isso é um trabalho mais de autoobservação, mais prolongado. Pode falar, Zé? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Como fica de uma encarnação para outra? O cara hoje é um médico ou um advogado, engenheiro, está com serviço de pedreiro na Constituição do Coliseu. Como fica? Eu sinto muita falta quando você não vem. É muito legal. Lembra que eu falei? Tudo isso aqui, na verdade, são sub-raios da alma. O raio da alma não muda. O raio da personalidade pode mudar de uma vida para outra. Depende do ciclo que a alma está planejando. Se ela planeja um ciclo maior para uma apreensão de determinadas qualidades, eu posso vir a ter o mesmo raio de personalidade por 2, 3, 4, 5 encarnações. Mas às vezes não. Só que, de repente, eu já consegui aprender um tanto daquele trabalho na personalidade. Então, isso vai lá para um lugar que chama corpo causal, que é o corpo que reveste a alma, e aí a minha alma fala, então tá bom, já tive um pouco de terceiro raio ali, do construtor, ou do sétimo, e agora, então, eu vou ter uma outra experiência, porque aqui já tem, tá bom isso aqui. Pode melhorar, mas tá bom. Então, agora eu quero ter uma experiência de cientista. É muito disso, de adquirir experiências, que a alma vai trabalhando. Mas tem essa autonomia total. Se tem alguém que tem autonomia, é ela. O resto é tudo, ó, meia boca. O bem e o mal. Para o desenvolvimento da consciência, que é o que ela trabalha. Não é dual, né? Não é dual. Agora, fica na nossa aura, né, Zé? Que eu já fiz, em alguma medida, que eu já trabalhei, que eu já desenvolvi, pode não estar aqui presente. Mas em algum lugar vai estar, vai ter uma influência em algum momento. É muita coisa, né? Tem alguma coisa no sentido de que raio é mais evoluído? Eu, assim, Não. batendo o olho ali no segundo, começando a comparação. Aí você vê o 2 é amor incondicional. Mas aqui Aí eu coloquei. Amor condicional. Mas eu coloquei aqui e eu diferenciei para colocar ênfase na qualidade. Tá? Então, qual que é a qualidade principal do raio 2? Amor. Qual que é a qualidade principal do raio 6? Lealdade. É só por isso. Não é um melhor que o outro. É só a ênfase na qualidade. Porque a gente tende a achar... Aqui a gente fala muito sobre amor, mas a gente pensa muito pouco sobre amor. A gente tende a banalizar o amor como uma emoção. Amor, por exemplo, no Oriente, tem vários textos que falam sobre 12 qualidades do amor. A gente não, a gente generaliza tudo. Então, muito do sexto raio a gente entende como amor. Então, se a gente discriminar um pouco mais, aí a gente vai percebendo em termos de qualidade, quando é mais um ou outro. Mas não tem um raio que seja melhor ou mais evoluído que o outro. Ele deu 8, nem tem mais 8. Porque se fosse, não é um processo fácil, entendeu? Lógico, né? A numerologia pode ajudar, trazendo algumas chaves, né? Com características. A astrologia ajuda muito. Então, você pega seu signo solar.
Qual que é, por exemplo? Qual é o seu signo solar? Seu signo principal. Touro. Então, touro tem um pouco, né, de possibilidade, mas também tem de trabalho, tem muita coisa boa também, né? Que aí você pode ir pensando aí, porque é uma característica, em geral, mais da personalidade, não tanto da alma. Mas está presente, entendeu? Porque é uma forma de expressão. Paulinho, tem alguns outros movimentos que falam de raios. Então, se você pesquisar no Google, talvez você encontre algumas coisas que não sejam da mesma fonte do estudo esotérico dos raios. Então, cuidado para não confundir, né? Certo? Perguntas, dúvidas? Aproveitem que essa é a última reunião do ano. Ainda bem, né? Paulinho, eu ainda não. Oi, tá. Tudo bem. Eu ainda não uso outros áreas, mas assim, se eu me identifico mais, por exemplo, nos ímpares, eu posso criar algum parte? Pode. Em geral, possivelmente a sua personalidade seja um ímpar. Ou, de repente, nessa encarnação, o indivíduo veio trabalhar mais a mente. Então, o raio da mente vai falar mais alto, por exemplo, do que o da personalidade do que da alma. Ou não, o indivíduo está muito com ênfase no emocional. Às vezes o raio do emocional vai falar mais alto que o da mente, que o da personalidade, que o da alma. Até que ele vá se desenvolvendo e aí então ela comece a responder mais à alma. Esse exercício é para auto-observação total. Como é que faz a reflexão se o grupo está alinhado, esses hábitos estão alinhados no grupo, na família? É mais complexo, né? Essa pergunta. O nosso grupo, esse daqui, a gente trabalha com a hipótese, e eu posso até ser um pouco mais ousado em dizer que eu acho hoje que não é uma hipótese. Mas, né, preciso também segurar aqui, né, por minha humildade. Mas a gente trabalha com a hipótese de uma alma grupal de segundo raio. Então, aí, cada indivíduo que compõe isso, o indivíduo que é atraído por um grupo, por exemplo, de um determinado raio, a maioria dos seus indivíduos vai ter alma de segundo raio. Porque é uma ressonância, né? Mas aí a personalidade pode ser, e é bom que seja, de raios diferentes, porque vai agregando diversidade. Desculpa, se Imagina. foi essa pergunta que eu extraí aqui. Mas do emocional, 2 e 6, estava bem rapidinho qual seria a característica de cada um. Ó, o raio 6 no emocional, ele vai ser aquela pessoa que é mais vibrante, que tem mais paixões, ama ou odeia, aquela coisa de mais apegada, mais ciumenta, que reativa. É um fanático. Mas às vezes no emocional não aparece tanto o fanatismo, aparece mais a possessividade, mas também vai ser um amigo leal, vai ser aquela pessoa que é cuidadosa, vai ser aquela pessoa que se entrega pelos outros. O raio 2, ele tende mais a ser mais compassivo, mas também ele tende a ser mais inseguro. O sexto raio é menos inseguro do que o segundo. O segundo, ele precisa se sentir amado. O sexto raio, ele fala, não, eu sou amigo da Mari, por que eu preciso ser amigo do Vitor? Caguei pro Vitor. Entendeu? O segundo raio, por que será que o Vitor não gosta de mim? Ele é esse, meu amigo. Esse é o segundo? Porque o segundo raio... O segundo raio é o raio do amor de verdade. Então, ele é o raio da unidade. Então, o segundo raio, por exemplo, é aquele indivíduo que ele vai se sentir muitas vezes inadequado. Eu estou falando dos aspectos menos evoluídos ou desenvolvidos, porque às vezes é mais fácil para a gente olhar, né, do que o nosso modelo ideal. Então, o segundo raio, o indivíduo, por exemplo, que tem um sentimento de inadequação,
Parece que eu não faço parte desse grupo nem desse. É um emocional de segundo raio, em geral. Porque o emocional de sexto, meu amor, ele vai, acha o grupo dele, e esse é meu grupo, e é isso. Eu sou leal a esse grupo, é isso que eu amo fazer, são as pessoas melhores do mundo, e é isso. Vai dar muita coisa no psicólogo. Né? Não é? Terapia. Oi? Mas a gente grava todos, tem no nosso canal. Tem. Só com essa sua última fala, eu já mudei meu emocional. É muito importante a gente perceber algumas coisas. E aí, isso é importante a autoobservação. Todos nós somos seres humanos complexos, com diversas experiências multiculturais. Todos nós vamos ter todos os raios em alguma medida. O que é importante a gente observar? A gente refinar o que é esporádico e o que é mais constante. Porque eu posso estar vivendo uma fase onde há uma ênfase num determinado processo, numa determinada emoção. Isso não é tão presente em mim. É circunstancial, é condicionado por alguma experiência. Agora, o que realmente está presente em mim? Aí eu preciso olhar. Porque o outro, às vezes, eu estou perdendo tempo, entendeu? Porque, ok, isso aqui... Né, fiquei muito conversando com o Minas, agora eu quero saber tudo sobre constelação. Pode ser que nem seja o meu Dharma, entendeu? Tem outras coisas que estão mais presentes. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente refinando o nosso olhar, porque a gente tende a se identificar logo de cara com as coisas. E, de novo, né, a gente trabalha muito aqui a importância da auto-observação, aquele observador desapegado e consciente. Então, eu observo sem me identificar. Aí eu consigo ter um tempo maior de decantação. Se eu estou sempre em movimento, não dá tempo de decantar. Está tudo ali, ó, acontecendo. Aí eu estou confuso, eu não sei o que é uma coisa ou outra. Quando eu dou esse tempo de decantação, eu consigo perceber. Ah, tá bom, isso aqui está sempre presente. Olha só, preciso olhar melhor para isso. Ah, isso aqui não, isso aqui aconteceu por causa disso. Tá, ok, passou, não sou eu de fato. Bom, importante. Uma coisa que eu estou achando interessante é assim, você se autoconhecer dessa forma estratificada, mente, personalidade, físico, sempre essa visão, né? Você se enxerga como um mistura Como um de todo, tudo, né? Então, você começa a separar, aí começa a fazer mais sentido algumas características mais fortes da essência. Exatamente. É por isso que, né, a gente sempre comenta aqui também, no templo de Apolo, né, no templo de Delfos, na Grécia, está lá escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. A gente é feito disso. Né? Isso é muito segundo raio. Reconhecer. Eu vou dar uma olhada lá em cima para os nossos atendimentos e para o passe, já volto, tá bom? Aí vocês podem ir pensando aí, se tiverem mais dúvidas, a gente já fala sobre isso. Paulinho, Onde será que casa, seria tudo melhor certo? passar para a gente agora? Para a gente fazer os decretos e a meditação, por favor? É, melhor, pai. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Bom trabalho. Tchau, Paulinho. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, querido. Obrigada. Uhum.